Na verdade, são 3 perguntas, né? Um grupo de 3 perguntas que a gente gosta de fazer sobre erros. E, sobretudo, sobre o que a gente pode mais ou menos aprender com eles. Então, a primeira delas é o seguinte: um erro seu que você tem eventualmente cometido na vida e o que você extraiu disso? É louco, né? Porque parece assim, eu cometi tantos erros, mas ao mesmo tempo, eu genuinamente. Sabe aquela lógica de filme? Eu adoro o filme de loop temporal, né? Eu acho que o filme de loop temporal é justamente sobre você abraçar os teus erros e entender o quanto que eles funcionam como acerto. E dando aula, eu acho que isso faz muito sentido. Um erro, não sei se erro, mas uma coisa que eu gostaria de ter tido era a confiança, talvez, de que. Não acho que é confiança, porque eu não sabia na época, mas se eu fosse mais. Mas assim, eu gostaria de ter experimentado o meio artístico mais novo. Talvez, porque eu acho que ele foi muito importante na minha vida, ele complementou muito bem, mas ao mesmo tempo eu não sei se ele surgiu num momento que foi um bom momento, talvez tenha sido o momento ideal. Eu nunca vou saber isso, né? O contrafactual, ele tem disso, a gente não sabe, né? Mas eu gostaria de ter seguido um pouco por esse caminho ali com 10 anos, experimentado pelo menos um pouco o meio artístico antes. Feito uma aula de teatro, alguma coisa assim, mas eu teria isso mais cedo, eu acho. A gente nunca sabe, assim, dos acidentes do caminho que a gente não escolheu, né? A gente nunca sabe o que Exatamente. O caminho ideal, o que teria acontecido se a gente tivesse tomado ele. E erro das pessoas. Erro que você vê as pessoas, de modo geral, cometendo aí. Cara, eu vou falar um negócio que vai ser muito clichê, mas eu acho que como professor e como observador, eu acho que as pessoas tinham que dar um passo para trás. Elas estão cometendo um erro muito grande. E eu entendo esse erro, mas eu acho que elas estão cometendo um erro muito grande de se acharem imunizadas contra o absurdo. Eu acho que é muito triste. E é um erro, né? É um erro ela não conseguir observar isso, porque eu tinha que quebrar o encanto. É alguma coisa que assim, tipo, quebra, presta atenção. Se questiona, porque a primeira lição que eu tento passar para os meus alunos sempre é a lição que a minha mãe me ensinou quando eu era criança, que era assim: questione tudo. Questione absolutamente tudo, que é a lógica do método científico. Não é questionar por questionar, porque aí não vale de nada, mas questione com embasamento. E eu acho que o erro das pessoas está sendo o fato delas não questionarem. É interessante isso porque, claro, né, a gente sabe que a culpa não é a melhor lente para analisar nada. Quando você está no engarrafamento, por exemplo, você é ao mesmo tempo vítima e causador, né? Então, assim, essas pessoas que supostamente têm mais ou menos culpa, elas também estão gerando mais engarrafamento para os carros que estão atrás, né? Então, de alguma maneira, é muito difícil analisar essa situação. E só para ótima colocação. Em termos gerais, um erro pontual que você gostaria que a humanidade não mais cometesse. Eu acho que não mais esquecer a sua história. Acho que isso aí é o principal erro que ela comete sempre, né? Ela esquece muito a história. E aí você perguntou de mim, talvez tenha um outro lance aí. Eu não valorizava tanto a história quando eu era estudante de ensino médio, ensino fundamental, e hoje em dia, caraca, eu adoro história. Eu vejo o quanto que eu poderia ter aprendido se eu tivesse valorizado. Acho que esse foi um grande erro e é um erro da humanidade. A humanidade não valoriza a sua história e isso faz a gente entrar nesses ciclos também, né? Perfeito. São coisas que eu sempre falo isso. Se as pessoas conhecessem mais de história, elas perceberiam que o que acontece hoje aconteceu várias e várias vezes. E saberiam quais são os resultados disso, quais são as consequências.